noite, amigos! Bom dia ou boa tarde para os amigos que estão vendo depois a gravação. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar os amigos entrarem. Tudo certo por aí? Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos! Essa live vai ser maravilhosa, na verdade, essa aula vai ser maravilhosa, né? Vamos aguardar o Marcos entrar também, a gente adiciona ele. O que acharam da última aula? Gostaram? Seguimos agora para a nossa segunda aula com um convidado especial, Marcos Chileno. Ele vai conversar com a gente sobre o ego. Ele é professor de filosofia e ele tem vários insights, ele tem muito estudo legal para compartilhar com a gente. Estou muito feliz, boa noite, amigos e amigas. Esperar ele entrar aqui, dar um oizinho e aí a gente já convida ele para começarmos o nosso bate-papo. Vamos ver aqui. Boa noite. Aí, legal, ele entrou. Vou adicionar ele aqui. Papel e caneta na mão, amigos, que hoje vai ser muito bom. Olá! Tudo bem? Aí, tudo bem? Nossa, que correria! Desculpa, pessoal, remarcar o horário, mas eu tinha me atrapalhado aí com os horários. Que isso! A gente se adapta a tudo. Somos harmônico aqui, nossos amigos. Que bom, eu fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Um prazer escutar você aqui com esse conhecimento enorme. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite. Senti honrado. É isso, a gente que sente. Pelo você. Você quer se apresentar? Depois começa a falar sobre o assunto, porque eu Sim, não sei se todos os amigos te conhecem. você que manda. Eu sou cover do Brad Pitt, né? Então, se alguém precisar da participação na festa, alguma coisa, pode me chamar, que eu faço o cover do Brad Pitt. Bom, meu nome é Marcos, né? Mas todo mundo me conhece por chileno, né? Eu sou professor de filosofia, sou formado, pós-graduado em filosofia, tenho formação em teologia, tenho pós em psicanálise e em ciências políticas. Só um pouquinho. Só estudou um pouquinho, pode ser. Mas você não pode falar muita coisa não, porque você também estudou muito. A diferença é que o pessoal às vezes ainda fala assim, nossa, quanta coisa. A diferença é que eu gosto eu tenho um ramo assim, muito grande de atuação acadêmica, né? Que é diferente. Você tem mestrado, você tem doutorado, não tem? Tem pós-doc também. Pós-doc também, então assim, é a mesma coisa, só que a diferença é que você focou num ramo só, entendeu? Então, pessoal, a Mari faz esse tipinho assim, mas ela é bem acadêmica também. Verdade. E assim, e mais a parte de tudo isso, para falar bem a verdade, eu nunca vivi de nada disso, né? Eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de segurança, sou especializado em casos noturnos e eventos, e sempre fui lutador, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu, sou ex-atleta de boxe, lutei muito MMA, né? Sou sparring do Shogun, do Demian Maia, do Banha, do Danilo Martins, vários caras aí do UFC. Então eu sou meio que assim um paradoxo ambulante, né? Porque quem me conhece da área de segurança, né? Quem me conhece da noite, vê as orelhas todas estouradas de jiu-jitsu, imagina um troglodita, né? Grosso, ignorante e tal, e de repente descobre que eu sou formado em filosofia, professor de filosofia, com várias pós-graduações, e aí de repente quem me conhece da filosofia descobre que eu trabalho com segurança, que eu sou lutador, então é bem legal porque eu consigo transitar assim eu tenho uma amiga minha que fala, você não tem bolha, né? Não tenho bolha, eu transito assim entre vários ciclos sociais, e isso me permite muitas vezes trazer um ponto de vista diferente, né? Um ponto de vista diferente que normalmente as pessoas não aceitariam de uma pessoa que vem de um ciclo diferente. Como eu estou inserido em vários ciclos, eu consigo ter uma abertura que
que as pessoas normais, né? Porque uma coisa que eu não sou é normal, não conseguiria, né? Verdade. Mas quem que quer se intitular normal agora, né, gente? Ninguém. Isso, essa, eu costumo dizer assim, Darwin me livre de ser normal, né? Sabe? Darwin me livre, Darwin me livre. Graças a Darwin eu não sou normal, né? Verdade. Ai, que bom. Não, gente, e eu fico vendo suas lives, seus vídeos, eu fico assim impressionada com tanto conhecimento. Eu falei, gente, temos que compartilhar aqui a respeito do ego, porque é um assunto, né, que a gente tem que discutir, já que a gente está discutindo sempre esse despertar, né? Você também participou da Ah, Experience 2020 com a gente. Trazendo, pode ser que uma parte mais cética ou não, mas a gente tem que ver todas essas, né? Essas vertentes para a gente chegar numa conclusão onde a pessoa consiga trabalhar de uma melhor forma, sendo, por exemplo, eu tenho que ser em terceira pessoa aqui para eu ver se é, peraí, meu ego ou minha essência que está falando aqui, né? E a gente vai se ajustando, né? Eu acho que isso é importante. é, eu queria já alertar, né, que provavelmente a ideia de ego que eu vou trazer é um pouco diferente do senso comum, né, do que tá acostumado, porque o ego ele tem uma construção própria. Na verdade, essa palavra ego, ela vem do latim, né? E eu gosto muito de etimologia. Aliás, uma coisa que você até falou para mim no Express, falou, eu gosto que você, cada palavra você É, adoro. eu gosto muito da etimologia das palavras porque a gente consegue entender o sentido original, né? Porque Uhum. como as línguas são vivas, né? Às vezes elas vão se apropriando de alguns conceitos e a gente vai perdendo, né, a ideia original. Então eu gosto de ir na Uhum. etimologia da palavra, porque toda palavra já foi um sentimento, já foi uma expressão, né, uma tentativa de expressão, e aí se converte numa palavra. Então, quando você entende a etimologia, você consegue dar uma significância e você fala, putz, não é, olha, não é que é, né? Porque às vezes Uhum. na vivacidade da língua a gente acaba perdendo essa especificidade da palavra. Isso. Então, a palavra ego, ela vem do latim, e a palavra original é ego, né? Então, é uma das poucas palavras que manteve a sua raiz etimológica. Então, ego significa literalmente, no latim, eu, né? Mas para a gente entender como é o construto que a gente constrói na psicanálise, a gente tem que entender como funciona, né, a formação da personalidade. Então, Uhum. Freud é o pai da psicanálise, né? Ele não foi ele que desenvolveu o conceito de inconsciente. Outros pensadores, né, de quero, não faço, o mal que não quero, esse é o que pratico. Então, essa já é uma ideia de inconsciente. Mais Uhum. para frente, Spinoza, Baruch Spinoza, um filósofo judeu do século XVII, ele vai falar que não existe um eu pensante, que nossos pensamentos são fruto dos nossos sentimentos. Então, na Uhum. verdade, eu não decido nada, eu não penso nada. Não existe um eu decidindo. Existem sentimentos, né, que estão aflorando. Porque o que diz Spinoza? Por exemplo, quando você está com raiva, você age de uma maneira. Quando você está Uhum. feliz, você age mediante a mesma situação, né? Então, quando você está com raiva, você age de uma maneira. Quando você está feliz, você age de outra maneira. Quando você está cansado, você age de outra maneira. Quando você está com tesão, você age de outra maneira. Então, ele diz, então não Uhum. tem um eu racional. Não existe racional. Entendeu? O que existe são os sentimentos decidindo, né? E aí é muito Uhum. interessante porque a gente nunca parou para pensar assim, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo assim, é por isso que prostituta cobra antecipado, né? Porque, porque quando o cara está na Desse- emoção, ele topa qualquer preço, né? Então, por quê? Porque ela entendeu que o quê? Que o sentimento ele vai fazer, ele vai agir diretamente sobre a emoção. Mais para Uhum. frente, Schopenhauer vai falar sobre o inconsciente e especificamente Nietzsche.
né? Nietzsche no século XIX, um pouco antes de Freud. Ele diz, ele tem uma frase, inclusive em alemão, que é Ich denke in mir. O que quer dizer essa frase? Algo pensa em mim. Não sou eu que produzo sentimento. Não sou eu que produzo pensamento. Algo pensa em mim. Então, na verdade, Nietzsche diz que o que a gente sabe, o consciente, é como se fosse uma lanterna, um farol, num mar revolto. Imagina um mar de noite revolto. E você tem um farol jogando um foco de luz. Aquele foco de luz perto do mar é insignificante, né? E aquela luz, aquele consciente, aquela parte da água que está clara, que o farol foca, é o que a gente tem consciência, né? Aí surge uma questão, ali está o seu consciente. Se ali está o seu consciente e a sua mente é toda o mar, quem que está mexendo o farol? Porque se nós somos o consciente, nós estamos na água. Quem mexe a luz? Né? E essa é a grande questão. E quem tenta responder isso é Freud. Né? É Freud. E Freud, embora ele não seja o primeiro a falar sobre o inconsciente, e não seja ele o descobridor de verdade, né, da técnica da catarse, né, da cura pela fala, que é o que originou a psicanálise, ele foi, sem a menor dúvida, o maior estudioso de toda a história de como acessar o inconsciente. Então, Freud ele acaba sendo cunhado como o pai da psicanálise, porque ele é o primeiro na história da humanidade a desenvolver uma metodologia para acessar o inconsciente, para que pudesse se descobrir. E aí ele faz primeiro 3 construtos da personalidade, onde você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Né? As pessoas provavelmente já viram, né? Senão você procura na internet e colocar iceberg personalidade. Você vai ver que o consciente é uma parte bem pequenininha que está para fora, tem uma construção de um iceberg, né? Para poder. Então, uma partinha para fora, bem pequenininha, é o consciente, que a gente percebe. Uma parte logo depois da água é o pré-consciente, que nós não estamos 100% conscientes, mas são informações que a gente consegue acessar. E o inconsciente é 90% que está debaixo da água. 90% da nossa psique é inconsciente, certo? Esse é o primeiro construção topográfica que Freud faz da nossa mente. Quase 20 anos depois, ele faz uma terceira construção, uma tríplice, né? Que é o id, o superego e o ego. Id, ego e superego, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Né? Para a gente entender o ego, primeiro a gente tem que entender o que é o id e o que é o superego, certo? Bom, o que acontece? Quando nós nascemos, se você quiser fazer uma pergunta, até alguém perguntar uma coisa, se você quiser interromper, Mari, fica à vontade. Tá? A gente pode deixar para os 10 minutinhos finais para não interromper a linha de raciocínio. Você que sabe, para mim eu estou acostumado a parar para comparar e conversar. Então tudo bem. Então, porque se você deixar, eu não paro de falar, né? O pessoal fala assim, nossa, outro dia um cara me ligou e falou, putz, eu precisava para amanhã que desse uma aula num curso assim, o professor faltou, tal, você pode ir? Eu falei, tudo bem. Ele falou, cara, mas são 4 horas de aula. Eu falei, olha, você consegue? Eu falei, o problema não é fazer eu falar, eu falei, o problema é fazer eu parar de falar. Né? O problema é dar 4 horas e eu ainda continuar tudo bem. Se tiverem perguntas, a gente então vai interrompendo. Tá bom, você coordena aí, tá? Fica à vontade. Bom, o que acontece? Quando nós nascemos uma bolinha de id. O que é o id? O id é a parte da nossa personalidade que é natural, senhor. Então, toda a energia libidinal, né, o que Freud vai chamar de libido, que a gente hoje associa ao sexo, né? Então, para Freud, a essência que move o ser humano é a libido, é a energia sexual, que tem muito pouco a ver com o sexo de verdade. O sexo é uma parte importante na libido e na construção libidinal. Mas ele é apenas uma parte. Com o sexo, eu falo o ato sexual em si. E aí a gente nasce uma bolinha de id. Id é o quê? Id é desejo. Né?
quero, 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 quero. Você nasce uma bolinha cheia de terminações nervosas que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tanto que quando você nasce, né, tem uma grande discípula de Freud, chamada Melanie Klein, ela diz que a personalidade se forma até os 2 anos de idade, na gestação e até 2 anos de idade. Uhum. Uhum. Freud diz que a personalidade se forma até os 7 anos. Então a gente tem aí uma divergência entre os estudiosos. Bom, Melanie Klein foi a maior estudiosa da história de crianças, né? De nenéns recém-nascidos e crianças. Então ela diz assim, que já no ventre, né? Então você imagina, você está no ventre da sua mãe, né? Então você está lá quentinho, né? Você está no meio líquido, você não sente choque, a temperatura é 36 graus, ela não varia, você é alimentado o tempo inteiro pelo cordão umbilical, você está assim, que é uma beleza, né? O neném está no céu. E de repente, começa a esvaziar o líquido, né? E você não sabe o que está acontecendo. E aí te espreme por um buraco, né? E aí você sai, você sente o frio, porque tá gelado. E aí o ar entra nos pulmões, e aí vem alguém ainda dá um tapa na sua bunda, né? Ah, E aí, imagina, que a gente não para para pensar, né? E aí, Melanie vai dizer que o primeiro trauma da nossa vida é o nascimento. É o nascimento, certo? O que acontece? Quando ele nasce essa bolinha de id. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí, nesse momento, o neném começa a sentir uma coisa que ele nunca sentiu antes. Uma dor muito, muito, muito forte. Que é fome. Porque ele nunca sentiu fome. Como se fosse uma adaga entrando. E aí, coloca um seio na sua boca. calma. Aí, a primeira coisa que Melanie Klein diz que a primeira coisa que o neném erotiza é a mãe e o seio da mãe, né? Que é erotizar? Erotizar no sentido de satisfação do prazer. Então, o erótico vem de eros. Eros é o amor desejante, o amor faltante, o amor de Platão. Por isso que é amor platônico, né? Porque no amor platônico você idealiza um amor, é um amor que você não tem, que é um amor desejado, certo? Então, você erotiza por quê? Porque é a satisfação. Então, a primeira coisa que você erotiza na vida como fonte de prazer é a mãe e o seio da mãe. É por isso que nós temos uma relação diferente com o seio da mulher do que com o peito masculino. Né? Às vezes eu vejo, você sabe, eu sou um ativista fortíssimo nos direitos das mulheres, nos direitos LGBT, mas às vezes as pessoas falam, se é igual, porque tem o seio, tem a auréola, tem o... Por que um é tabu e o outro não? Claro que a gente tem uma construção machista, patriarcal, porém, a nossa relação com o peito da mãe é diferente do que com o peito do pai. Porque a primeira coisa que a gente erotiza na vida é a mãe e o seio da mãe. Né? É o mãe. Aí o que acontece? Aí a gente é só id. Eu quero comer, eu quero ficar quente, eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero ficar limpo, eu quero. Id. Nós nascemos só id. À medida que o pai e a mãe começam, principalmente a mãe, nos primeiros meses, depois o pai também, claro. Mas à medida que a mãe começa, não, agora não, já tá, não vai dormir na cama da mamãe, não, já tá limpo. Ou então o bebê chora, aí alguém fala, olha, tá com fome. Falta meia hora para mamar, cada 3 horas. À medida que a mãe vai dando limites, ela vai introjetando no neném, e posteriormente o pai também, o que a gente chama de superego, que é o quê? Os valores morais e as normas proibitivas da sociedade em que nós vivemos. Então, o id, ele é do inconsciente. O id ele é movido pela sensação do prazer, pelo princípio do prazer. O id, e esse id você vai levar para o resto da sua vida. A energia libidinal do id, ela que move a gente. Eu quero. Teve uma pergunta que se a criança não mama nesse primeiro momento, isso pode ser afetado de alguma forma? Pode, muito.
Muito. Por isso que a relação, hoje nós estamos tendo um problema muito sério, porque a mãe, vocês podem reparar, bom, eu tenho 40 anos, né? Eu já não estou, eu vim de uma relação, eu sou de uma geração que analógica, né? Na minha geração que surgiu o digital. E a mãe mamar, a mãe quando dá mamar pro neném, ela ficava assim, e ela olha o neném, e ela canta pro neném. Essa relação com o neném, ele vai criando uma relação afetiva que vai influenciar muito. Hoje, muitas mães dão mamar assim, ó. E aí a gente está tendo uma geração que não cria esse vínculo, né? Claro, o neném ele vai ter que mamar de alguma forma, seja pela mamadeira, seja porque é a única forma que o neném tem Você fala de se pela alimentar. troca, né? Nem Pela tanto o troca. seio, se a troca. Então, exato, mas assim, mas quando a mamãe está dando de mamar, mesmo seja uma mamadeira, ela está aqui, ó. Né? Então, para o bebê, essa é a erotização da mãe, porque quem dá é a mãe. Quando a gente não tem isso, a gente tem uma disfunção na formação da personalidade. Vamos lembrar que quando a gente fala de psicanálise, dos princípios psicanalíticos, estamos falando de começo do século XIX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Então, a gente está tratando de um ideal de família patriarcal, né? Um ideal de família de 100 anos atrás, 120 anos atrás. Muito diferentes das estruturas familiares que nós temos hoje. Mas como a gente está tratando da teoria básica, eu preciso pegar a teoria funcional do que seria considerado a família padrão na época, né? Hoje nós temos uma variação, até pela vida que nós levamos, certo? Enfim, então a gente vem só aí. À medida que a mãe vai dando regras, né? E depois o pai também, agora não. Não, a mamãe não vai dormir na sua cama. Não, a mamãe é namorada do papai. Você, então, e a mãe não, agora não. Então, já está limpo, não faz aí. Não. Isso, essas regras, esses valores morais da sociedade em qual o neném nasceu, que a primeira sociedade é a família, mas a família reflete as normas da sociedade em que vive, os pais introjetam na criança os valores morais e as regras. Isso a gente chama de superego. Então, o superego é não pode, não, agora não pode, isso não é assim, não. Então, o superego, o que eu vou chamar de supereu, né? Ele é proibitivo. Enquanto o id é eu quero, o ego é não, certo? E aí nasce uma zona de conflito. Porque a gente costuma dizer que o superego é a cabeça, o id é o baixo ventre, né? As pulsões sexuais, eu quero. E aí nasce o quê? O ego, que é literalmente eu. O ego é que faz a mediação entre o id e o superego. Entre o eu quero, e o não pode. Aí o superego fala, aí o ego fala assim: ora pode, ora não pode. Eu quero trocar de carro, eu quero. Aí o id fala, né? Eu quero trocar de carro, eu quero. Aí o superego fala: não pode, você não tem dinheiro, não pode. Aí o ego fala: vamos ver, tem aqui uma taxa de juros, fazer um financiamento, de repente eu guardo aquilo. Quem faz a mediação entre o superego proibitivo e o id desejante é o ego. Perfeito. Por isso que eu acho muito estranho e eu vejo assim uma distorção, né, no senso comum, quando hoje eu ouço as pessoas falando assim: você tem que abandonar o ego, você não pode. É o contrário. A única coisa que garante a nossa vida em sociedade é o ego. Entendeu? Porque senão eu estou passando na rua, eu vejo uma menina sexualmente apetecível e eu tenho um impulso sexual, eu pegava e transava com ela. Ou então não fazia nada. Não ego, um super ego, não, você não pode sair de casa, não, você não. Então, assim, o ego, ele só existe como zona de conflito. O ego, ele vive para servir a 3 senhores. E a gente falou só de 2 até agora. Um é o id, que eu quero. O outro é o superego, não pode. E o terceiro é o mundo externo. Porque o ego, ele se regula pelo princípio da realidade. Tem coisas que eu quero, que eu posso,
mas não é viável no mundo que eu vivo, na sociedade que eu estou, ou na hora que eu... Então, nós temos três grandes senhores. O ego, ele fica no meio dos três ali, ó. Né? E aí o que acontece? É a única forma nossa de comunicação com o mundo externo. Porque o id, ele é do inconsciente. O superego também. Já o ego, ele atua tanto no inconsciente, no pré-consciente e no consciente. Um exemplo. Você olha a sua roupa. Você se veste. E aí você fala assim, nossa, eu me sinto tão confortável nessa roupa, que quando você quer, você usa ela de novo. Você tomou uma decisão consciente, certo? Mas, de repente, um dia que você conheceu seu marido, você estava com uma roupa parecida. E você lembra de como ele te elogiou, que estava bonita. Você tende a colocar essa roupa outras vezes por ser bem tratada. É uma decisão pré-consciente, porque você teve uma percepção consciente, mas age de maneira consciente. Então, ela é pré-consciente. Agora, se você está sempre arrumadinho, impecável, porque quando você tinha cerca de 3 anos, né, você era muito punida quando você ficava desleixada, quando você fazia cocô fora da fralda, quando você derrubava coisa, o seu pai falou, menina, você... Então você está sempre impecável. É uma decisão inconsciente. Então o ego, ele pode atuar tanto no inconsciente, como no pré-consciente, como no consciente. Então é a nossa única relação com o mundo. O ego é o que faz essa mediação. E o ego é o que nos faz suportar situações adversas. Então, por exemplo, você fala assim, pô, estou no emprego, como que a pessoa está no emprego que odeia, e ela continua indo, né? Não tenho vontade de levantar da cama. Você sabe que existe muito isso. Né? Não você, porque o seu trabalho é maravilhoso, você e seu marido moram num lugar maravilhoso. Olha só, trabalha porque quer, tem muito dinheiro, muito, vem de família já. Já viu falar dos Rockefeller? Tá ali, ó, meu marido. Sei. O que acontece? O que faz você suportar situações adversas? Porque o seu ego, ele cria barreiras para defender de situações que vão te trazer mais sofrimento. Então, por exemplo, eu odeio o meu trabalho. Eu odeio. Mas se eu não trabalhar, eu posso passar fome e morrer. Meus filhos podem sofrer, eu vou sofrer mais. Então, o ego, ele te obriga a aguentar situações que você não gosta em defesa de um sofrimento maior depois. Então, o ego é o que garante nossa sanidade. Ou seja, uma pessoa que consegue preterir o desejo em prol de uma decisão racional, ela tem uma psique saudável. Ela tem um ego atuante. Isso a gente vai chamar de maturidade. Então, enquanto um jovem, um adolescente, ele não tem um ego ainda bem trabalhado, né? Então ele age pelo impulso, né? Por isso que quando a gente é jovem, a gente faz um monte de merda, porque a gente não pensa nas consequências, porque o desejo é o mesmo. O mesmo desejo de quando você tinha 15 anos, você tem agora, entendeu? Qual que é a diferença? A diferença é que com a maturidade, a gente aprende a adiar o desejo em prol de circunstâncias que irão refletir na nossa vida. Isso é maturidade. Isso é o ego. Por isso que me espanta quando alguém diz que você tem que abandonar o ego. Ah, tem muito ego. Não, é o contrário. A pessoa, às vezes, tem muito superego. Não pode. Ou então tem muito id. Dependendo da criação, como seus pais te criaram, eles vão estimular mais ou menos o seu superego. Então você vai dar mais vazão, porque quem freia inicialmente o id? O superego. Não pode. Se você tem pouco não pode, o que tem mais vazão? O id. Eu quero, eu acho que eu quero. Então você pega hoje crianças que não têm superego, que não ouviram não, porque o não ele é terapêutico, ele elabora. O sim não elabora, o que elabora é o não. Né? Então hoje a gente tem uma geração que não aprendeu a ter frustração. Não sabe esperar. Quer tudo para ontem. Isso não é ego. Não, o cara se acha, o cara quer tudo. Isso não é ego, isso é id. É muito id, é falta de superego. Como ele teve muito id e pouco superego,
O ego não consegue fazer uma mediação no meio termo. Ele fica, o id tem muita força libidinal. O ego fica aqui só, tipo, de vez em quando não pode, de vez em quando não pode. Enquanto tem pessoas que têm muito superego e a pessoa não se permite. A pessoa não se permite. Não pode, não pode. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tem mais de 1 milhão guardado na conta e ele não tem o vidro do carro elétrico, porque ele fala assim, não, aí eles devem gastar demais, isso daí não está na minha... Não tá... E o cara tem 1 milhão guardado na conta em dinheiro e o cara não consegue gastar. Não é... Por que essa mesquinharia? É porque ele teve muito superego. Ele não se permite, porque ele teve uma criação. Não, você tem que guardar dinheiro, não, porque senão você vai passar fome. Não. E aí o que acontece? Um excesso de superego muito forte, que o id nunca teve vazão, e aí o ego fica aqui embaixo, assim. Ele não consegue ganhar força. Então, onde entra o ego? O ego numa psique saudável, quando ele consegue avaliar o mundo externo, né? Avaliar o mundo externo, avaliar o desejo pulsional e avaliar as repressões morais e regras impostas. E aí ele consegue avaliar os três e falar, bom, vamos chegar no meio termo aqui. Entendeu? Esse é um ego saudável. Então a gente precisa do ego. Por mais egos. Né? O que fala, ao contrário do que as pessoas falam, né? Que não tem muito ego, é o contrário. Falta ego. Por isso que a nossa sociedade está desequilibrada. Mari, eu estou vendo que você tá lendo algumas coisas. Não, tem uma pergunta aqui. O Manel Fire, eu acho, está perguntando assim: ego equilibrado. Pode comentar sobre como Freud via esse equilíbrio do ego? Então, nós temos que lembrar que Freud, foi o que eu falei, o Freud, ele viveu no final do século XIX, começo do século XX. Viveu em Viena, né? Principalmente se desenvolveu em Viena, na sociedade alemã, onde ele era extremamente castrador, principalmente para as mulheres. Então, Freud ele ficou conhecido como um pervertido. Por quê? Porque ele foi o primeiro na história da humanidade a atribuir desejos sexuais a crianças. Porque até então, as pulsões sexuais só eram atribuídas a partir da puberdade. Né? Então, quando Freud diz que com 4 anos o filho deseja sexualmente a mãe, e aí ele sofre uma castração, ele é tido como pervertido. Né? Então, para Freud, a boa construção do ego era quando ele dava vazão para os seus valores, para as suas pulsões libidinais. Então, o bom ego, ele não reprime só os desejos. Porque se reprime só os desejos, você fica uma pessoa muito rígida. Você mesmo rígido. Quer ver um exemplo? Freud tem uma obra chamada O Mal-Estar na Civilização, e ele diz que a ideia de Deus e a religião, ela surge como um excesso de superego. Por quê? Porque quando a gente é pequeno, nós temos medo de desagradar quem? Quem que é a nossa referência de vida? Os pais. Os pais. Então você começa a obedecer as regras, né? Com 5 anos que o superego fica muito forte, porque tem uma identificação, a criança já entende as regras da família. Então o que acontece? Quando você é pequeno, você tem medo de desagradar os pais. Então você obedece as regras. Porque você tem medo de perder o amor dos pais. Porque a sua energia libidinal é voltada para os pais. Quando você cresce, essa energia libidinal e esse senso, esse medo de perder a aprovação, ele é transferido para a sociedade. Então por que você não sai por aí pegando o dinheiro dos outros? Por que você não sai andando pelado na rua? Por que você não pega à força alguém que você quer transar e não quer transar com você? Porque existe uma norma social e você não quer desagradar, senão você vai ser preso, senão uma série de coisas. Então, esse medo de desagradar os pais, ele é transferido para a sociedade, certo? Por isso que Freud diz que existe a personalidade cindida. Sempre a personalidade é cindida. Uma personalidade saudável, ela está sempre em conflito. O ego, ele só existe no conflito, certo? O que acontece? Quando nós temos alguém que tem muito superego, você pode ver que a pessoa que teve pouco superego e depois tenta se regular, ou uma pessoa que sempre teve muito superego, ela acaba sendo muito religiosa. Por quê? Porque, olha só, os pensamentos existem, porque o id sempre existe. Então, por exemplo, eu sou casado, eu tenho uma relação monogâmica. O fato de eu ser casado, por um acordo mútuo e social, eu não mantenho relações com outras mulheres. Tenho uma relação monovaginal, monopeniana, certo? O que acontece? O desejo sexual, ele é inato ao id.
Então, de repente, eu vejo uma mulher e eu senti um desejo sexual por ela, eu não tenho como controlar isso, porque isso é inato do id. O que vai fazer o meu ego? Ele vai olhar o superego vai falar, ops, não pode. Então o ego fala assim, ó, olha, mas não faz nada. Entendeu? Esse é o ego saudável. Veio o desejo. O desejo é da ordem do inconsciente, eu não controlo o desejo. Né? Veio o desejo. Kant, que é um filósofo do século XVIII, vai dizer que a diferença de desejo e vontade é que desejo ele surge como força libidinal, né? É do corpo, você não controla, e a vontade é o que você decide fazer com o desejo. Certo? Ou vontade é do racional. Então veio o desejo. Nossa, que mulher bonita, me atrai, é o tipo de mulher que eu gosto e tal. Aí vem o superego. Não, mas você é casado, você tem uma mulher. Beleza. Aí o ego diz, é o seguinte, não dá. Não dá. Beleza? Olha, acha bonito e estão por aí. Certo? Isso vai fazer uma correlação. A pessoa que tem muito superego, ou que não teve superego e depois tenta compensar, ele desenvolve um sentimento muito religioso, porque ele transforma esse superego em Deus. Porque não feliz em não fazer, ele não pode pensar, porque senão é pecado. Mas você controla o seu desejo? Não controla. E aí ele cria um superego dentro da cabeça. Não, é pecado, eu não posso pensar nisso. É muito superego. Um superego exacerbado. Então Freud vai chamar essa sensação oceânica, né? Que um amigo dele, uma vez, ele perguntou o que você sente quando você pensa em Deus. E o amigo dizia, é uma sensação oceânica, como de imensidão tal. E Freud vai dizer que essa sensação oceânica, no seu livro Mostra a Sociedade, é exatamente um superego exacerbado que sai do normal, do que seria saudável, e ele introjeta mais ainda. Porque não só você não pode fazer, como você não pode nem pensar. Nem pensar. E aí a pessoa se martiriza, entendeu? E a religião ela é construída para isso, o senso de culpa. Exatamente. Tanto que se você vê o Evangelho, né, Jesus diz assim, porque o que a lei mosaica dizia? Dizia, não cometas adultério. Ok? Ou seja, se você quiser transar com alguém que não é seu marido ou sua mulher, segura a tua onda, porque não pode. Ok? Aí Jesus vem e diz assim, te digo mais, o homem que olhar uma mulher ao ponto de ter desejo, já comete adultério no seu coração. Puta, fudeu. Porque aí eu não posso nem pensar. Ou seja, se eu não posso ser livre dentro da minha cabeça, eu vou ser livre aonde? Em lugar nenhum. E aí você nasce essa super repressão. E aí Freud vai dizer que nada do que é recalcado fica impune, né? Nada do que é recalcado fica impune. Então, de repente, eu reprimo alguma coisa aqui, daqui 2, 3 anos eu desencadeio uma síndrome de pânico, eu desencadeio uma depressão. Por quê? Porque o que é secreto é nocivo. O que é privado, não. Tem uma diferença. O que é privado é algo que eu escolho, que eu não quero que ninguém saiba. Ou que eu partilho com um ou outro. É uma decisão pessoal. Eu guardo para mim, de maneira a aliviar a pressão. Não, isso eu não quero falar. Quando é algo secreto, eu não posso contar. Já viu quando alguém te fala assim, ó, vou te contar uma coisa, mas não pode contar para ninguém. Você fica, puta. Não é? É isso. Porque o que é secreto adoece. O que é secreto adoece. O que é privado, não. Você fala, olha, eu tenho isso daqui, mas quer saber? Não vou contar para ninguém. Deixa isso daqui para mim, não tem porque ninguém saber. Ok, você está bem com isso. Então você administrou o ego de maneira a não reprimir. Quando você reprime, o que a psicanálise vai chamar de recalque, né? Você pega um sentimento e um desejo e espreme ele para dentro, fica aí. Já viu uma mala? Quando você está fechando uma mala, né? É que você não faz diferença que você tem 40 quilos, não adianta você sentar em cima. Né? Mas assim, eu que tenho 110 quilos, eu sento na mala, você enfia as coisas para dentro assim, né? Enfia para dentro assim, fecha o zíper. Aquilo ali fica fazendo uma pressão para sair. Tem uma grande chance de estourar o zíper. Uma hora vai estourar. Entendeu? Uma hora vai estourar. É a mesma coisa que você pega um refrigerante, balança, a pressão dentro fica... A hora que sair, vai sair...
É o recalque, que o recalque faz. O Entendi. recalque balança o refrigerante e tampa. Mas uma hora você vai ter que abrir, porque você precisa tomar um Bom, refrigerante. A hora que abrir, vai sair vazando para aí, todo quanto é lado. É isso que faz o bom, recalque. É isso que o ego faz quando ele não está bem equilibrado. Certo? entendi. Então, o ego E tem equilibrado uma seria outra isso. aqui. Ah, desculpa. Não, pode falar, Oi? pode falar. Não, que a outra é assim, ó. A depressão e a ansiedade estão no consciente ou no inconsciente? Depende. Geralmente no inconsciente. Porém, a gente tem que fazer uns adendos aí. A depressão é uma doença que ela pode ter fatores físicos. Então, ela é uma psicopatologia, porém, ela pode ser também uma patologia física. Então, a depressão ela é 50% genética. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você já teve casos na família de depressão, você tem até 50% de chance a mais de desenvolver um quadro depressivo do que as outras pessoas que não tiveram, certo? Então, Hum, existe uma propensão genética, uma parte. As outras podem ser desenvolvidas por algum problema psíquico. Outros problemas físicos podem desencadear a depressão, como alguns níveis hormonais no cérebro desregulados e algumas psicopatologias, bipolaridade, esquizofrenia e uma série de outras. Então, quando a gente fala em uhum. depressão, é muito delicado você dar um diagnóstico sem analisar todo o contexto. Né? Então, Concordo. muitas vezes, o psicoterapeuta, né, o psicanalista, o psicólogo, ele vai precisar encaminhar para um psiquiatra. Porque a depressão ela pode ser oriunda dos dois fatores, tanto da parte física quanto da parte psíquica. Só que se você não tratar a parte física, não adianta você tratar a psíquica. Uhum. Né? Então, Uhum. a depressão ela é um caso que tem que ser muito bem cuidado. Já o transtorno de ansiedade, ele pode ser um sintoma da depressão. E existem alguns tipos de transtorno de ansiedade, como é o caso, por exemplo, do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, como é o caso do TDAH, né? Como é o caso Uhum. de alguns outros. Cada um desses, dependendo do grau, também vai precisar de medicação, ou então de algum tipo de terapia. Né? Então, por É, exemplo, o toque, né? O problema é que as pessoas elas costumam banalizar a doença, falar, fulano tem toque, porque ele é metódico. Não é isso. A pessoa que tem toque, ela tem um pensamento que assedia ela o tempo inteiro. Então, por exemplo, ela fecha a porta de casa e aí ela volta porque ela não lembra, ela não sabe se fechou ou não, ela tem medo de deixar ela aberta. Aí ela anda uma quadra, uhum. ela volta para casa, ela volta 7, 8 vezes. Conheci gente que já chegava na metade do caminho, voltava de carro, chegava no serviço, tipo, voltava 7, 8 vezes. Chegava no serviço, abandonava o serviço, voltava para casa para saber. Então é um pensamento que assedia. Mas o que Nossa. acontece? Esse pensamento do toque, por exemplo, ele é uma elaboração da mente, do inconsciente, para um outro pensamento pior. Então, por exemplo, se ele tem medo da morte, alguma coisa traumatizou ele com medo da morte, ele não consegue dar conta da morte, porque ele pode fazer alguma coisa para evitar a morte? Não pode. Então o inconsciente acha outro pensamento que ele pode controlar. Putz, você deixou a porta aberta, você deixou a porta aberta. Então como que ele Hum. controla? Ele volta para verificar, Ah, ele volta para pode. verificar. Então, na verdade, o problema inicial não é a porta aberta. É algum pensamento, um trauma psíquico que assedia, que fica o tempo inteiro ali, ó. E aí, Olha só. como o cérebro não dá conta, o consciente não dá conta desse pensamento, porque ele não pode fazer nada, ele acha um outro pensamento que também fica assediando, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta. Ele vai conversar e fica assim, você fechou a porta, você fechou a porta, você fechou a porta, o cara não consegue conversar, o cara não consegue trabalhar, ele volta, não, está fechada. Aí dá 5 minutos, você fechou a porta, você fechou a porta, você fechou a porta, aí ele volta. E aí, já fechou, tem certeza que você fechou a porta? Então, o Entendi. inconsciente, ele substitui o pensamento que assedia por um que ele pode aliviar a pressão, porque cada vez que ele verifica, não, está fechada. Aí daqui a pouco, de novo, Entendi. como uma panela de pressão. Ele, Uhum. já viu quando está muita pressão, você puxa o pininho, ela faz. É Aham. isso. Quando ele verifica a porta, ele alivia a pressão. Só que dá 2 minutos, a pressão está lá de novo. Então, é uma maneira que o inconsciente tenta para ir aliviando a pressão. E aí, dependendo do Uhum. grau, vai ter medicação e vão ter algumas técnicas, primeiro para arrumar esse comportamento, algumas É, então. coisas. E depois uma análise mais profunda para saber qual é o pensamento inicial que assedia. Porque não adianta você tratar só o sintoma.
você tem que tratar A inicialmente o pontinha lá do sintoma. iceberg, né? Exato, você tem que tratar a causa, né? Então, Uhum. é muito perigoso, né? Quando a gente fala assim, dá para perceber o grau de profundidade, né, que as psicopatologias têm e até as outras patologias físicas. Então, é muito perigoso quando eu vejo na internet gente dando diagnóstico, dando solução. Não, faça isso, faça aquilo, porque Uhum. é um risco muito É, grande, né? É um risco muito grande fazer isso. é. Eu não consigo me conter aqui o lado biológico da coisa, posso dar uma adendo? Claro, faz favor. É porque, assim, também muitas vezes esses transtornos, vamos dizer assim, né? Ansiedade, alguma coisa, Eu não, na verdade, assim, eu não vou tanto profundo, né, na patologia em si. Mas, assim, se a pessoa pensa muito no futuro ou muito no passado e fica preso nesses momentos, podem desenvolver também, né, Sim, certos claro. graus. Mas muitas vezes, quando você falou da parte da genética, né, da família, aí entra um fator muito importante que a gente chama de epigenética. Você não é obrigado a desenvolver a depressão, a patologia, porque sua família Não, toda você teve, pode né? ter uma propensão, mas é Propensão. E aí aí você que pode entra. ou não despertar aquele gene para isso, né? Por isso o importante dos 50%. E aí, Claro. muitas vezes, ao invés de você entrar com um medicamento, alguma coisa para tratar a pontinha do iceberg, eu acho muito importante a gente fazer certos exames para ver nível Ah, hormonal, proteína e vitamina no organismo, porque pode ser uma carência de vitamina sim. K ou vitamina Eu, B12 que as eu ia pessoas nem falar sabem. exatamente isso. Eu ia falar que existem algumas coisas, por exemplo, que eu recomendo antes de começar um processo psiquiátrico, dependendo, claro, do grau, que às vezes a pessoa está numa crise muito forte, mas, assim, algumas É. coisas que eu recomendo que a pessoa faça aí por um mês, 2 meses, para realmente ver se não é apenas uma coisa mais simples. Então, por exemplo, exercícios físicos de alta intensidade, pelo menos 3 vezes por semana. Não é ir para esteira, é alta intensidade, pelo menos meia hora, 40 minutos. Por quê? O exercício físico de alta intensidade, ele dá uma liberação hormonal das inas no cérebro, serotonina, dopamina, noradrenalina e outros hormônios. E quando ele dá uma sobrecarga, o cérebro se autorregula, né? Então, exercícios físicos de alta intensidade, pelo menos 3 vezes por semana, costumam dar muito resultado. Segundo, Uhum. uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. Porque não adianta você tentar regular, não adianta você querer falar para um pedreiro, você falar assim um pedreiro, ó, toma aqui, constrói uma casa e você não dá tijolos para ele. Você só dá cimento, né? Ele Uhum. está faltando material. Então não tem como Componente, você né? querer ter uma vida saudável se você não tem uma alimentação saudável, né? E a É gente sabe isso. que os alimentos cheios de conservantes, cheios de açúcares, hoje eles acabam com o nosso organismo, né? Então eles Uhum. estimulam uma hiperliberação de alguns hormônios, né? Então você dá um pico glicêmico muito alto, aquela sensação de euforia e você fica carente de uma série de coisas. E daqui a pouco você Uhum. quer mais, né? Então ele é viciante. Outra coisa, É, um hobby, né? Um hobby realmente que você goste, um amor verdadeiro, né? Então, de repente, tem pessoas que descobrem esse amor verdadeiro num serviço voluntário, num cuidado de um animal, ou mesmo num filho, ou numa relação amorosa nova, e algum processo psicoterapêutico, né? Então, de repente, o fato de você falar, né? A catarse é uma palavra que vem do grego, que significa literalmente purificação, mas ela é usada na psicanálise como fala pela cura, né? Ou cura pela fala, uhum. cura pela fala. Então você alivia a pressão e quando você faz uma narrativa específica, você elabora coisas que na sua cabeça você não percebe. Então, quantas vezes você está conversando com alguém e você fala, meu, eu estou com um problema que eu não consigo resolver. E aí, quando você começa a contar, a solução vem. Dá um- Você fala, mas por quê? Porque quando você faz uma narrativa na terceira pessoa para um terceiro, uma narrativa específica, você elabora. É diferente de você ficar pensando, nossa, nossa, nossa. Então, você contar para alguém é elaborativo. Por isso que o processo psicoterapêutico é muito importante, né? Então, todas são Concordo. ferramentas que você pode usar antes de necessariamente ter que entrar na medicação. Claro, dependendo do grau de ansiedade, de depressão e da patologia que você tiver, né? Aí por isso que é Uhum. importante você ter um bom profissional. Você vai num psicoterapeuta, num psicólogo, ele olha e fala assim, olha, vamos tentar isso, ou então ele fala, olha, melhor você procurar um remédio para dar uma aliviada e a gente trata, certo? Mais alguma?
Eu concordo. Ó, temos 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, autoestima, como controlar? Então, depois, se vocês quiserem, eu tenho um vídeo no meu IGTV que eu falo sobre autoestima, né? É, Oba, vou compartilhar. depois dá uma olhadinha, tem muita coisa no meu IGTV. Autoestima é estimar a si mesmo, né? Então, para isso, a gente vai precisar ter uma série de entendimentos, né? A gente tem uma visão muito errada hoje de autoestima, né? Por quê? Porque, inclusive, eu vejo, né, uma imagem que é muito recorrente na internet, e provavelmente muitas pessoas postaram isso aqui, que é um gatinho olhando na frente do espelho assim, aí tem um leão assim, né? Você não é uma ideia que me apetece muito. Por quê? Porque você ter uma ideia irreal de você mesmo gerará mais frustração, o que depois vai piorar a sua estima, né? Hum, Então, o primeiro passo para que você tenha uma boa autoestima é ter uma visão realística sobre você. Então, você vai falar assim, puxa, mas eu não dou certo em emprego nenhum, eu não consigo evoluir, não consigo ganhar dinheiro. Aí você olha e você fala, pô, mas também você não estuda, você não tem qualificação nenhuma, você faz o básico que todo mundo faz, você acorda em cima da hora atrasado, você chega desleixado na roupa. Então, na verdade, ele achar que ele vai querer, na verdade, ele está com uma ideia errada de si mesmo, né? Enquanto ele não aham. começar a se cuidar, enquanto ele não quiser acordar mais cedo para chegar no horário, um pouco mais cedo para Aí poder se entra também arrumar. o vitimismo, né? Várias outras Claro, mas qual que é situações. o problema? O problema é as pessoas entenderem a autoestima como sempre se achar foda. Não, você é foda. Por exemplo, um cara Hum, que está 30 quilos acima do peso fala assim, não, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Não vai, entendeu? Por quê? Porque se ele se sente mal com o peso, não adianta ele querer forçar que ele não vai. Por quê? Porque nenhuma roupa vai servir, ele não vai conseguir brincar com os filhos. Né? Eu não estou fazendo aqui, pelo amor de Darwin, não estou fazendo uma apologia à vida fitness e tal. Mas eu estou falando que a pessoa tem que ter uma visão real de si mesmo. Né? dela Quais são minhas mesma. coisas? Por exemplo, você fala para mim assim, você não sabe, cara. Abriu uma vaga ali, juiz, 30 mil por mês, mais benefícios. Cara, eu te acho que. Aí eu falo, não, eu vou, é só acreditar em mim. Não, eu vou, não, eu vou lá. Vai adiantar? Não vai, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrado, porque eu não tenho formação, não sou bacharel em direito, eu não estudei, mesmo se fosse, eu não estudei. A gente sabe que é um curso extremamente difícil. Então, essa autoestima vendida hoje, de acreditar em si mesmo, você sabe, ela piora a autoestima. Por quê? Porque você tem um ganho de Depois potência. da frustração. É o que a gente chama de ilusão. Né? A filosofia chama de ilusão, a psicanálise vai chamar de fantasia. Um ganho de potência por algo imaginado. Né? Você ganha potência, porque o que é a ilusão? Você fala, não, eu vou fazer. Você ganha potência por imaginar alguma coisa. Então você tem um ganho de potência, você tem uma melhora na sua estima. Mas quando você vai para a realidade, e aí você vê que você não é nada daquilo, você frustra. E toda frustração é oriunda de uma expectativa, né? Então, de repente, você ter Uhum. menos expectativa e ter uma visão mais compatível, real do que você pode, o que você não pode, do que você é capaz e não, e se preparar para algo, vai dar uma autoestima Perfeito. melhor. É, boa. Ah, então deu. Vamos nos despedindo, porque eu quero salvar Vamos. essa live antes que ela Tá caia. bom, tá Quero ótimo. agradecer E eu tenho uma muito, reunião, muito também preciso obrigada. voar. Vamos fazer o seguinte, que é uma coisa que eu adoro. Os amigos costumam tirar print e repostar a gente. Vamos Por fazer uma cara de favor. sorriso, tipo. Vamos. E aí a gente reposta eles, a gente vira uma grande família, uma Por egrégora favor. maravilhosa. E mais pessoas estão participando. Aproveitar para convidar todos, que amanhã a gente vai ter uma live com o Fábio Santos. A gente vai falar sobre Ah, o exterior. grande Imagina só. Borjão. Borjão, grande Grande, Borjão. Meu grande. amigo, quase 20 anos de amizade. Eu fiz faculdade com a minha espoa. Aí você vê, Ah, também. entendeu? É tudo uma grande família, gente. Tudo Não em tem como, família. não. Mano, Então, todos estão queria te dar convidados. um grande beijo, agradecer muito, Ai, eu muito, muito. Eu adorei. Pena que só dá uma hora. Mas depois a gente marca mais. Com o E um maior beijão para prazer. a família toda aí também, viu? Boa noite. Boa reunião agora. Vou correr agora, meu reunião. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gratidão, amigos, gratidão a todos.